Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960 em São Paulo, e desde muito pequeno demonstrou uma conexão profunda com velocidade e precisão. Ainda criança, Ayrton já exibia uma habilidade incomum com direção e controle. Seu pai, Milton da Silva, percebendo esse talento precoce, construiu um kart para o filho quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Esse pequeno veículo, adaptado especialmente para ele, seria o ponto de partida de uma das maiores carreiras da história do automobilismo. Aos 7 anos, Senna já dirigia com destreza no terreno da fazenda da família. Aos 13, entrou oficialmente no mundo das competições de kart, participando de provas no kartódromo de Interlagos. Logo se destacou pela habilidade técnica, a calma sob pressão e a incrível leitura de corrida, características que viriam a marcar sua trajetória. Em 1977, Ayrton conquistou seu primeiro grande título, o Campeonato Sul-Americano de Kart. Ele continuou competindo no kart até o início dos anos 1980, disputando inclusive campeonatos mundiais, onde chegou perto do título mais de uma vez, mas nunca o conquistou, algo que ele considerava uma das frustrações da carreira. O kart, porém, foi a verdadeira escola de Ayrton Senna. Foi ali que ele lapidou seu estilo agressivo, aprendeu a dominar curvas com perfeição e desenvolveu sua obsessão pela excelência. Foi também nas pistas de kart que ele formou seu caráter competitivo e sua busca incansável por justiça e mérito, valores que levaria consigo até o último dia nas pistas. A paixão de Ayrton Senna pela velocidade não era apenas uma questão de adrenalina, era quase espiritual. Desde os primeiros momentos ao volante, ainda criança, Senna demonstrava uma conexão emocional com o ato de pilotar. Para ele, dirigir rápido não era apenas sobre ganhar corridas, mas sobre encontrar um estado de concentração e perfeição quase divina. Essa paixão se refletia em tudo o que fazia. Senna era conhecido por sua extrema dedicação fora das pistas, estudava meticulosamente cada traçado, analisava dados, conversava com engenheiros por horas e testava incansavelmente até encontrar o limite ideal. Ele não aceitava ser apenas bom, queria ser perfeito, pois acreditava que a velocidade, quando bem controlada, revelava a verdade sobre o piloto. Senna costumava dizer que quando pilotava no limite, em especial sob chuva ou em condições adversas, sentia como se estivesse em outra dimensão. Deus está comigo, dizia. Ele via a velocidade como uma forma de transcendência, um momento em que corpo, mente e máquina se uniam em harmonia. Essa relação quase mística com a velocidade o fez ir além da técnica. Senna pilotava com o coração, com intensidade e com um senso de propósito maior. Não era apenas sobre vencer, era sobre dar o máximo de si, superar limites e mostrar que, com paixão e fé, era possível alcançar o impossível. Era uma vez, numa floresta tranquila, uma raposa vaidosa que adorava se gabar de sua rapidez. Ela vivia rindo dos outros animais, especialmente da tartaruga, que era lenta e calma. Ora, Dona Tartaruga, zombava a raposa, você mal consegue atravessar a clareira antes do anoitecer. Aposto que até um caracol te ultrapassa. Cansada das provocações, a tartaruga respondeu: Raposa, rapidez não é tudo. Mas se quiser, podemos fazer uma corrida amanhã. Vamos ver quem chega primeiro ao alto da colina. A floresta inteira ficou sabendo da aposta e no dia seguinte, todos os animais se reuniram para assistir. Assim que a coruja deu o sinal, a raposa saiu disparada, sumindo na trilha. Já a tartaruga seguiu em seu ritmo constante, passo a passo, sem parar. Lá na frente, confiante de sua vitória, a raposa decidiu descansar sob uma árvore. Ainda tenho muito tempo, pensou ela, aquela tartaruga só deve estar na metade do caminho. Mas enquanto dormia, a tartaruga continuou, determinada, até alcançar o topo da colina. Quando a raposa acordou, já era tarde demais. Ela correu, mas encontrou a tartaruga esperando calmamente no fim da trilha.
Todos os animais aplaudiram, e a tartaruga sorriu dizendo: às vezes a paciência e a persistência vencem a pressa e o orgulho. Moral da história: devagar se vai ao longe. Em um ferro velho abandonado, à mercê da luz do luar, um grupo peculiar de guaxinins se reúne em torno de uma van enferrujada, transformada em seu quartel-general. No centro, sobre uma mesa improvisada feita de placas de trânsito roubadas, um mapa rabiscado e salpicado de migalhas de biscoito marca os pontos-chave de seu audacioso plano. Raspa, o líder estrategista com seu pelo escuro e uma cicatriz imponente no olho direito, ergue a pata, chamando a atenção de todos. Certo, pessoal, esse é o plano. O depósito do Sr. Peterson guarda o maior estoque de biscoitos da cidade. Entramos, pegamos as caixas e saímos antes que os cachorros dele acordem. Dedo leve, o pequeno e ágil especialista em arrombamentos sorri confiante. Já fiz coisa pior. E com latas de lixo muito mais seguras que esse depósito. Zonza, a motorista e piloto de fuga, famosa por estar sempre mastigando algo, estala os dedos. E a rota de fuga? Preciso saber o caminho antes de meter o pé. Tic-tac, o especialista em tecnologia com seu par de óculos improvisados de lentes de garrafa, abre um velho tablet todo remendado. Já hackeei as câmeras do local. Se entrarmos pelos canos de ventilação, conseguimos evitar os sensores de movimento. Bocão, a distração ambulante, levanta uma lata vazia triunfante. E se der ruim, eu faço meu famoso número de guaxinim moribundo. Ninguém resiste ao meu olhar de pobrezinho. Todos olham céticos enquanto o Bocão se joga dramaticamente no chão. Raspa suspira, porém sem deixar de sorrir. Tá, só usa isso como último recurso. Todos assentem, compreendendo o plano em sua totalidade. Raspa se levanta, pega um giz de cera e desenha um X no mapa, o símbolo da missão. Então é isso. Amanhã à noite vamos roubar a maior carga de biscoitos da história dos guaxinins. Patas à abra. A câmera se afasta lentamente, capturando a animação dos guaxinins que já começam a se preparar para a grande missão. Uma música empolgante começa a tocar, marcando o início de uma aventura que promete ser repleta de humor e ação, seguindo a linha de O Fantástico Senhor Raposo, ou Zootopia. I've walked through cities, felt it all. The rhythm of life, the stories untold. Os dias passaram e a relação entre Isabela e a fera continuou a se transformar. O castelo, antes um lugar frio e silencioso, agora parecia mais vivo. Os objetos encantados observavam com alegria a amizade que crescia entre eles. Uma noite Lumière teve uma ideia. O mestre deveria convidar Mademoiselle Isabela para um jantar especial. Ah, que romântico! Exclamou Madame Samovar. Horloge, sempre cauteloso, cruzou os braços. Mas e se ele estragar tudo? Bem, então teremos que ensinar o mestre a ser um cavalheiro, respondeu Lumière com um sorriso travesso. A fera relutou, mas, encorajado pelos seus fiéis servos, acabou convidando Isabela para jantar com ele no grande salão. Eu gostaria que jantasse comigo esta noite, disse ele meio hesitante. Isabela sorriu. Eu adoraria.
Os objetos encantados vibraram de felicidade e começaram os preparativos para transformar aquela noite em algo inesquecível. Quando Isabela entrou no salão, vestindo um lindo vestido dourado que Madame Samovar ajudou a preparar, a fera ficou sem palavras. Ele nunca havia visto alguém tão radiante. Você está bonita, disse ele, um pouco sem jeito. Obrigada, respondeu Isabela com um sorriso gentil. O jantar foi diferente de todos os outros. A fera se esforçou para agir com mais delicadeza e pela primeira vez, Isabela sentiu-se completamente à vontade ao seu lado. Após a refeição, Lumière sugeriu: mestre, talvez uma dança? A fera hesitou. Ele não sabia dançar, mas ao ver Isabela estendendo a mão para ele, sentiu coragem. A música começou a tocar suavemente, e eles começaram a se mover pelo salão. No início a fera estava tensa, mas logo começou a seguir os passos com mais confiança. Aquele momento parecia mágico. Os olhares se cruzaram e por um instante, ambos esqueceram quem eram ou como chegaram ali. Naquele salão iluminado por candelabros dourados, algo mudou. Não era apenas uma dança. Era um novo começo. E pela primeira vez a fera percebeu que estava se apaixonando por Isabela. Isabela passou horas na biblioteca, mergulhando em histórias e descobrindo livros raros. Seu encanto crescia. A fera não sabia exatamente como agir, observando-a em silêncio, mas sem saber como. Ao vê-la rindo de um livro particularmente engraçado, o que é tão divertido? Isabela ergueu os olhos. É um livro de contos humorísticos. Você já leu alguma comédia? A fera hesitou. Eu não costumo ler essas coisas. Então sente-se e deixe-me ler para você. Ele pareceu desconfortável no início. Isabela começou a ler um dos contos, dando vida às palavras com sua voz animada. A fera apenas ouvia em silêncio. Soltou um pequeno som, um riso abafado. Você riu. A fera imediatamente ficou sério de novo, sim. Então vamos ver se acontece esse erro de novo. E logo o riso voltou. Os objetos encantados espiavam pela porta. Mon Dieu. Viu? Não é proibido. Faz muito tempo desde que alguém me fez rir. A fera não respondeu. Seus olhos não carregavam fúria ou solidão. Isabela percebeu que estava começando a gostar da companhia dele. A fera sentia o mesmo. Era uma vez, em uma cidade agitada chamada Nova Metrópole, um jovem chamado Lucas que sonhava em transformar a maneira como as pessoas se moviam. Ele observava o caos diário. Táxis caros e difíceis de encontrar, ônibus lotados e ruas congestionadas por carros particulares. Um dia, em 2010, Lucas teve uma epifania enquanto tentava chamar um táxi sob a chuva. Ele pegou seu smartphone, um aparelho ainda novo na época, e imaginou: e se eu pudesse conectar quem precisa de uma carona com motoristas dispostos a ajudar, tudo com um toque? Com essa ideia na cabeça, ele chamou sua amiga Clara, uma programadora genial, e juntos começaram a construir um aplicativo simples. Eles o chamaram de Uber, uma palavra que evocava algo superior, um transporte além do comum. No início a coisa era pequena. Lucas convenceu alguns amigos com carros a se cadastrarem como motoristas, e Clara escreveu o código que fazia a mágica acontecer. O primeiro passageiro foi Dona Márcia, uma senhora que precisava ir ao mercado. Ela apertou o botão no aplicativo e em 5 minutos João, um motorista parceiro, apareceu com um sorriso e um Fiat Marea 98. Dona Márcia ficou encantada. É como ter um chofer particular. A notícia se espalhou rápido. Em poucos meses, Nova Metrópole estava tomada por carros com o símbolo da Uber, um U estilizado, zigue-zagueando pelas ruas. As pessoas adoraram a conveniência, nada de esperar em pontos de táxi ou negociar preços. Mas nem tudo foram flores. Os taxistas da cidade, liderados por seu Zé, um veterano das ruas, não gostaram nada disso. Esses moleques de aplicativo estão roubando o nosso ganha-pão, reclamava ele, organizando protestos com buzinas ensurdecedoras. Lucas e Clara não queriam guerra. Eles convidaram seu Zé para um café e explicaram: a Uber não é inimiga, é uma nova opção. Você também pode se juntar a nós. Relutante, seu Zé testou o aplicativo e, para sua surpresa, começou a ganhar mais. Aos poucos, a resistência diminuiu,
e a cidade encontrou um equilíbrio. Com o tempo, a Uber de Nova Metrópole cresceu além das fronteiras. Outras cidades adotaram a ideia, e o aplicativo evoluiu. Carros elétricos, entregas de comida, até bicicletas compartilhadas. Lucas e Clara nunca esqueceram um começo humilde, e sempre que podiam, contavam a história de Dona Márcia e seu Fiat Marea como marco zero de uma revolução. E assim, em um mundo em constante movimento, a Uber se tornou mais do que um aplicativo, virou um símbolo de como uma ideia simples pode mudar a vida de milhões. Nos dias seguintes, Isabela notou uma mudança no comportamento da fera. Ele parecia menos rude, menos impulsivo. Embora ainda tivesse momentos de mau humor, já não rugia ou gritava com ela. Os objetos encantados percebiam isso com alegria. Oh, mon cher, você viu como o mestre agora fala com mais calma? Disse Lumière para Madame Samovar. É um milagre. Eu já estava perdendo as esperanças. Respondeu ela, sorrindo. Isabela também notava a diferença, mas não sabia o que pensar sobre isso. Será que estava realmente vendo um lado diferente da fera? Uma tarde, enquanto explorava o castelo, Lumière a chamou animado. Mademoiselle Isabela, o mestre tem uma surpresa para você. Uma surpresa? Ela franziu a testa, desconfiada. Ah, apenas venha. Curiosa, Isabela seguiu Lumière pelos corredores até chegar diante de uma porta dupla imensa. A fera estava parada ali, parecendo inquieto. O que está acontecendo? Perguntou ela. A fera hesitou antes de responder. Você disse que gostava de livros. Com isso, ele empurrou as portas, revelando o que estava atrás delas. Era a biblioteca. Mas não uma biblioteca comum. Prateleiras gigantescas se estendiam até o teto, cheias de milhares de livros de todos os tipos. Havia escadas, poltronas confortáveis, mesas antigas e até um grande vitral que deixava a luz do sol iluminar o ambiente. Os olhos de Isabela se arregalaram em puro encanto. Isso é incrível! Ela girou pelo salão, tocando os livros com delicadeza. Maravilhada com a quantidade de histórias e conhecimento ali reunidos. Você gosta? Perguntou a fera, observando-a. Eu amo. Nunca vi tantos livros em toda a minha vida. A fera desviou o olhar, parecendo desconfortável com a gratidão dela. Agora são seus. Isabela parou, surpresa. Meus? Você está me dando sua biblioteca? Ele apenas assentiu. Por um momento, Isabela ficou sem palavras. Nunca tinha recebido um presente tão especial. Ela olhou para a fera e sorriu. Obrigada. Isso significa muito para mim. A fera pareceu surpreso com a resposta dela, mas algo em seu olhar mudou. Pela primeira vez, ele não parecia apenas um monstro solitário. E Isabela começou a perceber que talvez a fera não fosse tão horrível quanto ela pensava. Capítulo 10. A gratidão da fera. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o som de um trovão distante. A tempestade da noite anterior havia deixado o castelo ainda mais frio, mas ela mal sentia isso. Sua mente estava ocupada com o que acontecera. A fera a havia salvado, e agora ali estava ela, sentada ao lado dele, observando-o dormir, enquanto seus ferimentos cicatrizavam lentamente. Nunca imaginei que um monstro pudesse ser tão humano, murmurou para si mesma. De repente, a fera abriu os olhos. Por um momento, ele parecia confuso, como se não se lembrasse direito do que havia acontecido. Então, quando seu olhar encontrou o de Isabela, sua expressão suavizou. Você ficou? Sua voz soou rouca. É claro, você salvou minha vida. A fera pareceu hesitar. Você poderia ter fugido depois que eu desmaiei, mas não fugiu. Não depois do que fez por mim, respondeu Isabela. A fera desviou o olhar, parecendo envergonhado. Ninguém nunca cuidou de mim antes. Isabela sentiu um aperto no coração ao ouvir isso. O príncipe amaldiçoado realmente havia passado a vida inteira sozinho. Naquele momento, Lumière e Madame Samovar entraram no quarto, trazendo uma bandeja com sopa quente. Bom dia, mestre. Esperamos que esteja se sentindo melhor.
disse Lumière, sorrindo. Aqui está seu chá, senhorita Isabela. E para o senhor, mestre, algo quente para recuperar as forças, acrescentou Madame Samovar. A fera aceitou a sopa sem reclamar, o que surpreendeu a todos. Enquanto bebia, olhava para Isabela de tempos em tempos, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Por fim, depois de um longo silêncio, ele suspirou e disse: Obrigado. Isabela sorriu levemente. De nada. E naquele instante, sem que nenhum dos dois percebesse completamente, algo começou a mudar entre eles. Gostou do capítulo? Quer que eu continue com o próximo? A fera conseguiu afastar os lobos, que fugiram de volta para a escuridão da floresta. O silêncio caiu, interrompido apenas pela respiração pesada da fera. Ele se virou para Isabela, seus olhos brilhando de forma intensa na luz pálida da lua. Por um momento os dois ficaram em silêncio. Isabela sentiu um misto de gratidão e compaixão em seu coração. Aquele ser assustador havia arriscado a vida por ela. Por que você fez isso? Isabela sussurrou, ainda trêmula. A fera não respondeu verbalmente, mas seu olhar dizia tudo. Ele estava tentando protegê-la, talvez motivado por algo além do que Isabela poderia compreender naquele momento. Finalmente a fera deu um passo para trás, como se estivesse permitindo que Isabela continuasse sua fuga. Mas algo dentro dela hesitou. Ela percebeu que havia algo mais nas sombras profundas da criatura. Algo que não era puramente monstruoso. A tempestuosa noite parecia menos ameaçadora com a presença da fera. Isabela levantou-se, ainda sentindo o frio da neve contra sua pele. Eles ficaram lá, encarando um ao outro, enquanto a neve continuava caindo suavemente ao redor deles. Com uma respiração profunda, Isabela tomou uma decisão. Agradeceu a fera com um gesto suave e lentamente começou a caminhar de volta ao castelo. A tempestade poderia estar rugindo ao seu redor, mas ela não se sentia mais perdida ou sozinha. Um sentimento inesperado de esperança e coragem florescia em seu peito. A fera seguiu, mantendo uma distância respeitosa. Eles caminhavam juntos, não como prisioneira e carcereiro, mas como duas almas navegando nas trevas de seus próprios mundos. E assim, sob a luz da lua, nasceu uma nova compreensão entre eles. Capítulo 7. A asa proibida. Naquela noite, depois do jantar desastroso, Isabela não conseguiu dormir. O castelo estava silencioso, exceto pelo uivo do vento lá fora. Ela sentia-se inquieta, sua mente cheia de perguntas sobre a fera, a maldição e o passado daquele lugar. Decidiu caminhar um pouco para espairecer. Os corredores eram longos e frios, mas agora, com a companhia de Lumière e Horloge, não pareciam tão assustadores. Você deve estar cansada, senhorita Isabela. Não gostaria de voltar ao seu quarto? Sugeriu Horloge, com seu tom sempre cauteloso. Quero explorar um pouco mais. Ah, então deixe-me mostrar a biblioteca. É um lugar maravilhoso, disse Lumière, animado. Isabela sorriu. Adorava livros, e a ideia de uma biblioteca a empolgou. Mas enquanto caminhavam, ela notou uma ala do castelo diferente das outras. A atmosfera ali era mais escura, e o ar parecia mais pesado. O que há lá? Perguntou, apontando para o corredor proibido. Lumière e Horloge trocaram olhares preocupados. Ah, bem, esse é o lado do castelo que o mestre não quer que ninguém entre, disse Horloge, nervoso. Mas Isabela sentia que havia algo importante naquela ala. Sem dar ouvidos às advertências, ela caminhou pelo corredor, ignorando os protestos dos objetos encantados. A porta no final do corredor estava entreaberta. Com cuidado, ela entrou. O quarto era diferente dos outros. Móveis quebrados e rasgados, tapeçarias desfiadas e um grande espelho trincado decoravam o ambiente. O local parecia abandonado há anos, mas o que realmente chamou sua atenção foi o pedestal no centro do aposento. Sobre ele, protegida por uma cúpula de vidro, estava a rosa encantada. Suas pétalas brilhavam fracamente e algumas já haviam caído no chão. Isabela se aproximou lentamente, fascinada. Aquele era o coração da maldição, apenas querendo ver de perto o que está fazendo aqui. O rugido fez o chão tremer.
A fera apareceu na porta, seus olhos ardendo de fúria. Eu te proibi de vir aqui. Isabela recuou, assustada com a raiva em sua voz. Eu só queria entender, tentou se explicar. A fera avançou, seu corpo tenso de raiva. Saia! Agora! Ela sentiu um medo real pela primeira vez desde que chegara ao castelo. Virou-se e correu para fora do quarto, sem olhar para trás. O coração batia acelerado em seu peito. Agora entendia que havia algo muito mais profundo naquela maldição. E talvez, apenas talvez, a fera estivesse tão aprisionada quanto ela. Capítulo 6. Primeiros conflitos pós seu primeiro contato com os objetos encantados. Isabela começou a se sentir um pouco mais à vontade no castelo, mas sua curiosidade não a deixava em paz. Quanto mais explorava, mais se perguntava sobre a fera e o que havia acontecido ali. No fim da tarde, Lumière e Madame Samovar a acompanharam até a grande sala de jantar, onde uma mesa farta estava posta. Havia pães quentinhos, sopas aromáticas, frutas frescas e doces delicados. O mestre insistiu que você jantasse com ele, senhorita, disse Madame Samovar, com um tom gentil. Isabela ficou surpresa. A fera queria jantar com ela? Depois da forma como a tratou na noite anterior, isso parecia improvável. Mas, antes que pudesse refletir mais, a porta se abriu e a fera entrou. Seu andar era pesado, suas garras arranhavam levemente o chão de pedra. Ele sentou-se à cabeceira da mesa e olhou para Isabela. Sente-se. A jovem hesitou, mas obedeceu. O silêncio entre os dois era pesado. Ela notou que a fera segurava os talheres de maneira desajeitada, tentando parecer civilizado, mas claramente lutando contra seus instintos selvagens. Você está sempre sozinho aqui? Perguntou Isabela, tentando quebrar o silêncio. A fera parou por um instante e olhou para ela, como se a pergunta o incomodasse. Sim. E como era antes da maldição, a fera apertou os punhos. Não quero falar sobre isso. O tom rude fez Isabela se irritar. Você sempre responde dessa forma? Você sempre faz tantas perguntas, retrucou ele. O silêncio voltou, mas desta vez era carregado de tensão. Isabela largou os talheres e se levantou. Se você não quer conversar, por que me chamou para jantar? A fera rosnou levemente, visivelmente frustrada. Por quê? Porque é o que deve ser feito. Isso não é um castigo apenas para você, sabia? Isabela cruzou os braços. Eu também perdi minha liberdade. Estou tentando entender o que está acontecendo, e você não facilita. A fera a encarou por um momento. Depois se levantou bruscamente, derrubando sua cadeira no processo. Se não quer jantar, então não jante, rugiu, antes de sair da sala, batendo a porta atrás de si. Os objetos encantados suspiraram. Oh, querido, isso foi um desastre, murmurou Madame Samovar. Ele não é muito bom com pessoas, comentou Lumière. Isabela respirou fundo, sentindo um misto de raiva e compaixão. A fera claramente não sabia lidar com suas emoções, mas se ela realmente teria que viver ali, precisariam encontrar um jeito de conviver, e talvez ela precisasse ser paciente. Gostou do capítulo? Quer que eu continue com o próximo? Isabela despertou com a luz fraca do sol, entrando por uma grande janela. A realidade a atingiu, a maldição da fera, e sua nova vida como hóspede forçada. A paisagem ao redor do castelo era coberta por névoa e florestas sem fim. Parecia impossível fugir daquele lugar. Suspirando, decidiu explorar o castelo. Bom dia! Ela se virou bruscamente e arregalou os olhos. Um castiçal dourado se inclinava em uma saudação educada. Um relógio carrancudo surgiu ao lado de Lumière. Não devíamos estar conversando com ela. A fera ficará furiosa. Horloge, a moça é nossa convidada. Um pequeno bule de chá entrou saltitando. Eu sou Madame Samovar. Zip. Moça, você gosta de chá? Isabela sorriu pela primeira vez desde que chegara ao castelo. Era habitado por seres gentis e cheios de histórias. Ela sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer e que sua relação com a fera estava longe de ser resolvida.